Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao encontro com uma pessoa muito especial. Na verdade, é uma mulher que é sinônimo de superação, é sinônimo de vitória, de cura. Então, assim, eu tô aqui com a Marilene. A Marilene, ela é psicóloga de formação e ela atua também com a técnica Sete Curas. Ela aprendeu lá atrás, na primeira formação, né, do programa Saúde Integral em 2016. Então, ela é da Sim. segunda turma lá da autoaplicação e ela fez a formação também profissional da Seven Healings, que é a Sete Curas. Marilene, muito obrigada por você aceitar o meu convite. Eu estou muito feliz com a sua presença. Você sabe que você é uma realmente eu admiro tudo que você vivenciou, eu admiro a sua coragem, a sua vitória, a sua jornada, a sua história. Então, obrigado por você ter aceitado esse convite. Imagina. Eu que fico feliz em poder estar falando um pouco daquilo que eu vivi, né, junto contigo, que tu me ensinou e que desde 2016 a gente vem nessa jornada, né? Eu te descobri por acaso na internet e eu com depressão há anos e queria sair disso. Eu como psicóloga, eu não conseguia admitir que eu Sim, estava nesse processo, então eu comecei a procurar na internet vídeos, cursos, e encontrei você fazendo uma jornada da saúde integral, que era a turma 2. E eu adorei as técnicas que você passou, eu aplicava em mim, mesmo que eu não, de começo não acreditava muito, assim, mas o que, que isso vai mudar na minha depressão, na minha ansiedade, né? uhum, E, e mesmo assim, depois eu me inscrevi no curso, uhum, então causou um impacto em mim. Aquilo fez eu me enxergar, que eu precisava, eu fiz não para aplicar no consultório, eu fiz para mim, porque eu precisava me curar disso, né? E não viver uma vida inteira em função dessa depressão. E eu comecei a seguir o curso e comecei a fazer as técnicas, e quando eu percebi, eu já estava mais motivada, já estava mais animada, já levantava da cama. Foi algo mágico mesmo, assim, né? Vamos dizer. Não é que é mágico, né? Porque a gente precisa fazer algo, né? uhum. Mas fazendo aquilo ali, eu consegui me reerguer, mudar as minhas crenças, mudar. E uma das coisas que mais me deu ânimo para continuar, o que acho que foi a minha cura, foi aprender a ser grata. E aprender a ser grata, e eu vou repetir isso sempre, eu aprendi contigo. A gente é grato por algumas coisas, a gente agradece, mas gratidão é muito mais que isso, né? Então, eu hoje passo para os meus clientes isso, é algo que eu repito constantemente, né? A gente às vezes esquece de fazer isso também, mas a gente vai lá, volta, né? Porque eu acho que a vida é assim, uma constante, né? Eu sempre digo que a vida é uma espiral, que a gente às vezes regride, mas daqui a pouco tu dá um salto e vai novamente, né? E ser grato e fazer uma técnica que eu aprendi no curso, isso me tirou da depressão, Uhum. né? E daí a partir dali eu comecei a investir mais no consultório, comecei a fazer outros cursos contigo, cursos presenciais, né? Eu te admiro muito como profissional, eu te admiro muito a tua dedicação, o teu amor, o teu cuidado com as pessoas, né? E isso não tem preço, porque as pessoas hoje estão carentes disso, né? Elas estão carentes de da gente olhar para elas, de compreender elas. A gente muitas vezes não fala nada, não faz nada, ou aplica uma técnica e aquilo é uma cura que acontece, né? Então, e depois eu fiz os sete curas presencial, o Foi primeiro, né, que a teve. turma, né, presencial em 2000 e... Foi
2018, né? É, né? Uhum. E ainda eu fiquei meio atrapalhada no começo, porque a técnica exige um pouquinho da gente, mas ela me ajudou muito. Inclusive, eu fui tua cliente, né? E tu me ajudou muito, muito, muito a curar certas crenças, certas coisas que às vezes a gente se cai num vitimismo, né? Uhum. E outra coisa que eu também saí, que aprendi a sair, eu acho que depressão tem muito a ver com vitimismo, então eu saí desse vitimismo. Eu parei de responsabilizar os outros por aquilo que acontecia comigo. Eu comecei a ter atitudes. E claro que não é simples assim. A gente fala, mas não é simples assim, né? Uhum. Mas hoje eu não me sinto mais vítima, hoje eu não me sinto depressiva. E foram anos de depressão e só por isso eu já me alegro muito, né? E sou imensamente grata por, né, por ti, por tudo que tu fez, porque tu investiu em mim muito. Eu penso assim que tu cuidou muito de mim. E quando eu estava começando eu refiz na segunda turma e e aí eu consegui, parece, entender mais ainda o que aquilo significava. O que que era curar o corpo? Porque no meio desse curso, desse segundo curso, eu tive um câncer e tu me ajudasse muito nesse momento também, de eliminar as toxinas do meu organismo, de eliminar as memórias que a cirurgia deixou, que o tratamento que é muito desconfortável, a própria notícia, né, como a gente sempre fala, é muito assustador. Eu reagi bem, eu não tive nenhum desespero, mas para eu não entrar nesses sintomas graves da quimioterapia. E da segunda sessão em diante que tu começou a fazer, os meus sintomas diminuíram 70%. Isso eu posso, né, assim, afirmar que a técnica ela funciona e funciona muito bem, No momento que porque você eu senti passou os isso, sintomas da químio. os sintomas da quimio. Uhum. Então, eu, mesmo sabendo da técnica, eu ainda optei em fazer a químio, né, em fazer a cirurgia, por, por uma insegurança minha mesmo, que eu estava começando, né, nesse processo, Uhum. mas, paralelo a isso, eu fazia as técnicas, Uhum. né, eu fazia contigo, fazia comigo, né, Vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso. E quero que você responda super sincera, assim, em relação a qual é essa resposta, porque eu também não sei. Se você não tivesse o conhecimento dessa parte, de não ter visto essa parte do significado das doenças, de que o corpo acaba sendo uma defesa, essa parte do que significa um sintoma e até mesmo um câncer, se você tivesse passado por essa jornada, ela mudaria em alguma coisa na sua vida? Sinceramente, essa parte sobre o medo da doença em si. eu repito isso, eu já falei isso para algumas pessoas, né, não dessa forma, mas se fosse há 4 anos atrás, antes de eu ter te conhecido, antes de ter feito essas técnicas e ter entendido como funciona o nosso corpo, eu teria desesperado, eu teria caído em depressão, talvez eu tivesse me vitimizado mais. E sabe lá que tipo de complicação que essa doença não ia poder ter, né? Então, com esse entendimento, eu penso que todo o meu processo de recuperação, por mais desconfortável que ele tenha sido, né? Porque eu fiz mastectomia, tirei toda a mama, ele perdi o cabelo, eu não senti assim a angústia por conta disso, né? Eu sabia que isso ia passar, eu sabia que eu estava curada já. E depois que a gente entendeu os motivos do processo do câncer, né, que eu tive, eu fiquei mais tranquila, porque eu resolvi um pouco daquilo que estava incomodando, que gerou esse problema, né? Uhum. Então,
eu fiquei mais descansada, né? Eu tenho até hoje uma certa resistência, assim, um pouco aos alguns medicamentos, que são protocolos que eles precisam fazer, né, os médicos, né? Eles não sabem disso, eu não falei para eles sobre isso, porque também não adianta nesse momento vou falar, porque não vão entender da forma como a Uhum. gente está entendendo, né? Porque já é difícil para a gente entender, né? Sim. Você tomava remédio para depressão antes também? Essa parte você tomava também, Eu né? tomava antes de fazer o curso, eu tomava desde 2007. Uhum. E, e em 2018 eu insisti com a minha psiquiatra para parar de tomar a medicação. Houve um desmame e de 2018 em diante eu não tomava mais. Uhum. E eu me sentia muito melhor do que eu tomando o remédio, né? Então houve, claro, no começo esse desmame foi bem feito, mas ficou um pouco de sequelas, porque é a química, né, que está no teu corpo. Uhum. Mas depois eu fiquei super bem. O meu consultório, ele melhorou muito, né? Recebi muitos clientes, melhorou a parte financeira do consultório. Uhum. Eu tive, eu ficava impressionada, assim, com as coisas que iam acontecendo comigo, por poucas mudanças que eu havia feito. Uhum. Então, eu nem fazia tudo o que estava lá, né? Mas o pouquinho que eu fazia já gerava uma mudança muito grande. Uhum. E eu foquei muito em mim, né? Não focava mais no outro, o marido, o irmão, o cliente, não. Eu comecei a focar em mim, Uhum. né? A cuidar de mim. Então, aí eu comecei a evoluir. Mas Uhum. depois eu fui entendendo também que isso faz parte e que daqui a pouco eu vou estar melhor do que eu estava antes. E você está, né? Porque você olha para você, né? Hoje, comparado com aquela época, assim, como o fato de eu estar, né, acompanhando você nesse período, eu consigo ver muita diferença, né, da Marilene de antes e a Marilene agora. Assim, eu acho que toda essa experiência que você vivenciou, conhecimentos, tudo isso que agregou, que você aplicou para você na sua vida em primeiro lugar, essa questão da gratidão também, eu acho que fez a sua aura assim aumentar e às vezes a gente demora para dar conta o quanto que a gente é grande, sabe? O quanto que a gente é maior do que tudo isso. E a gente acaba buscando, as coisas chegam até a gente, né? Eu digo que eu aprendi nem sempre a gente consegue fazer exatamente isso, mas quando eu consigo, as coisas caem na mão da gente, né? A vida flui, né? Como é o flow, né? Que tu explica sempre, que e nas pequenas coisas, né? Um exemplo bem simples e bem idiota, até que eu digo. Essa semana eu fui tomar uma vitamina numa lanchonete e na hora eu pensei, eu vou pedir com leite sem lactose. Daí eu não quero açúcar e sem lactose. E leite sem lactose. Daí eu pensei, larga de ser fresca, toma leite normal e vá, toma de uma vez, né? Já é natural. Era morango sem açúcar e tá tudo certo. E é uma atendente que é muito amiga minha. Daí, daqui a pouco ela chegou, olhou para mim e disse: Tu estás tomando uma vitamina super saudável hoje, porque não tem lactose e não tem açúcar. E eu não pedi, sabe? Eu sei que é uma coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas a forma quando a gente. Eu sei que tu me entendes o que eu quero dizer. Quando a gente, a vida não é feita de nós para o outro, a nossa visão de mundo, isso muda a nossa externo. A gente acaba É, indo essas coisas e e você. recebendo, né? Recebendo, e tu se doa também, né? Quando tu se doa, se doar também é receber. Não que tu se doe com esse sentimento de receber, que Uhum. seja honesto, seja sincero isso, né? Uhum. Mas tem muitas coisas pequenininhas que a gente precisa aprender.
E eu acho que essa técnica ajuda muito. Eu tenho clientes que eu apliquei essa técnica, eles não tinham nenhuma doença específica. Como eu trabalho como psicólogo, então é mais emocional, os problemas são mais emocionais, né? Mas eu percebi nelas elas mesmas dizem, nossa, o que que essa técnica faz? Porque o que que tu fez comigo? Porque eu apliquei ela online, Uhum. né? É, enquanto eu estava em casa, me recuperando, e ela dizia, meu Deus, parece que eu abriu a minha cabeça, a minha consciência, parece que eu tomei consciência de coisas que eu fazia e que eu nem percebia. Uhum. Amadureceram, tomaram atitudes, saíram do emprego, foram fazer aquilo que queriam. E a gente não focou nisso, Uhum. né? Focou numa liberação de memórias que talvez estivesse impedindo aquele comportamento, né? E Sim. eu penso que isso aconteceu comigo também, né? Quando a gente libera uma Então, memória, outras memórias que estão juntas, elas se dissolvem, né? Como se for aquele colar de pérolas que eu falo do exemplo, né? Então, você pega a uhum. primeira memória, ela vai soltando as outras. Eu sempre falo, né, no consultório, a minha eu sou a psicologia sempre, eu gostei sempre da psicologia, adorei, sempre adorei fazer, né? Eu tenho já 20 anos de experiência, mas eu fazia terapia e aplicava a terapia aqui, só que tinha horas que eu precisava de mais. Eu sentia que precisava de algo mais. Não adiantava eu só falar. Talvez eu fuja um pouco do processo natural de ser uma psicóloga tradicional, né? Eu preciso dessas técnicas, porque muitas vezes eu sei a causa daquilo que acontece comigo, do Uhum. meu medo, por exemplo, né? Mas eu só falando não que não resolva, às vezes dependendo da pessoa até pode ajudar, mas só que vai demorar mais. Uhum. E fazendo a técnica, o medo ele sai, ele vai embora, Uhum. né? Ontem mesmo atendi um paciente que teve a mãe com um infarto. Ela infartou segunda-feira e ele, por acaso, me encontrou na rua. Ainda ele disse: Eu preciso falar com a Mari porque eu não estou bem. E ele me encontrou na rua. E daí ele estava triste, chorando, desesperado. E eu Uhum. tinha um tempo ali na agenda, disse: Vem cá, vamos conversar. Daí eu apliquei uma técnica nele, conversei com ele, ele saiu fortalecido. Se fosse só falar, Uhum. não que não resolvesse, mas não daria a profundidade da calma que ele precisava para ir lá ver a mãe no hospital, que ele Uhum. precisava ver a mãe. E estava com medo de ir. Você sabe que isso que você está dizendo, não sei se você sabe, eu cheguei a prestar para psicologia porque é uma coisa que eu sou apaixonada também. E também queria a parte dessa parte do corpo humano. Então, eu gostava dessa área. Daí, eu fiz a fisioterapia pensando, ok, vou fazer físio, né? Que medicina nunca tomei remédio, não tem nada a ver, não vou fazer essa parte da medicina tradicional, não vai adiantar, vou para a área natural. Fiz fisioterapia. Quando eu saí da faculdade, foi exatamente isso que eu senti. Eu senti necessidade de só o corpo, nossa, isso aqui é só isso, é só físico, né? Então, isso que você está dizendo assim, é exatamente o que eu busquei na vida, assim, e inclusive as técnicas, elas foram justamente essa integração. Se você une o físico com o mental, o emocional, é a solução perfeita. Por isso que o tratamento acaba sendo mais rápido e parece magia. Por causa disso que a gente está Sim, falando, né? Corpo, mente é um só corpo, é integrado. sim, Então, tanto a sim. psicologia acaba sentindo falta dessa área, quanto a físio, né? Essa parte que trabalha só o físico, né, que não vê esse outro lado da psicologia também, né, acaba sendo importante. Eu diria mais assim, é físico, é mental e é espiritual. Não tem como fugir desses três, Sim, né? verdade. Porque cada um vai até certo limite, Uhum, né? Então, eu sei que talvez muitos, quando eu tenho abertura para falar sobre isso com os clientes, porque nem todos os clientes concordam e nem todos os clientes gostam,
Alguns gostam mais da parte tradicional mesmo, outros não aceitam, então a gente tem que respeitar. Cada um procura aquilo que acha que é bom para si. Mas quando eu aplico as técnicas, algumas técnicas, eles ficam vislumbrados. Daí ontem mesmo esse menino disse, como é que pode, né? Ele disse para mim. E digo, não adianta a gente só falar, a gente precisa limpar, é como se nós tivéssemos, vai limpando os nossos meridianos, né? A nossa energia vital, ela precisa circular, ela precisa ser livre, né? Para a gente poder estar saudável. E os nossos medos, eles atrapalham, né? Nosso medo, o medo que a mãe morra, o medo que eu morro, o medo de morrer, talvez seja o maior medo que as pessoas tenham, né? Uhum. Mas essas técnicas ajudam muito, muito, muito Sim. nesse sentido. Esse lado espiritual independente da religião, né? Porque a pessoa pode ser, Independente da a gente religião. tem evangélicos, católicos, espíritas, budistas, ateus, enfim, não importa. Mas sim, é um lado que todos nós temos, né? Não podemos ignorar esse Tá? lado. Faz parte Não, da nossa jornada. não, independente, não, com certeza, independente. Pode falar. O que eu acho você assim vitoriosa que eu falo para você, né, uma coisa que eu percebo é que você, por mais que você estava naquele processo de vitimização, processo de, né, será que é isso a isso? Você não desistiu, você foi à busca, queira ou não, você sempre esteve buscando. E esse é exatamente um dos motivos que eu te convidei para fazer essa entrevista aqui, esse encontro, porque para mostrar para o pessoal que muitas vezes a gente também precisa buscar, que não vai cair do céu, porque às vezes a gente mostra que existe um caminho, mas não tem como eu pegar você aí na sociedade e falar, Marilene, vem aqui, né? Faz parte de você também ter essa iniciativa, Sim. querer confiar, queira ou não, você confiou em mim, não me conhecendo, né? Vendo um vídeo e tudo mais, e você fez. E você fez o trabalho, não adiantou, não ia adiantar nada se você comprasse o curso, se você não assistisse, se você não fizesse, se você não tivesse a participação. Então, essa jornada, essa busca, você é uma pessoa buscadora que eu falo, é imprescindível para a gente ter a cura, não só nossa, e também você percebe que quando o terapeuta cresce, vai repercutindo na nossa profissão esse crescimento. Sim. Nós ampliamos esse leque. E é um crescimento, o ser humano cresce o tempo todo, diariamente a gente está sempre evoluindo. Então, acho assim, que eu acho fantástico que as pessoas que estão assistindo a gente aqui devem aprender e devem pegar essa lição, né? De você pegou a oportunidade que você tinha e você abraçou ela. Você confiou. Mesmo que vinha uma vozinha ou outra, uma situação ou outra, você está aqui hoje por causa disso. Eu sou insistente, assim, às vezes eu sou meio procrastinadora, mas eu volto, quero de novo, não me conformo com aquilo, E né? aí, Porque a depressão, eu dizia, eu não me conformo em ser uma profissional da saúde, ser psicóloga e ter depressão. Como é uhum, que eu vou atender alguém que tem depressão? E daí eu resolvi buscar outras coisas. Aí eu acho que isso é um instinto que vem, né? E eu fui procurar outras coisas sobre o cérebro, comecei a procurar sobre o cérebro, sobre o que poderia fazer para que a depressão diminuísse e dei de cara contigo, né? uhum, Então, e eu comecei a gostar, comecei a passar as técnicas até para amigas minhas, né? Porque te sentiu, naquela época eu lembro que tu fazia muito para dor, uhum, né? Naquela jornada, assim, a dor. Então, dor de cabeça, eu não tomo mais remédio de dor de cabeça, né? Eu faço técnicas e resolve. uhum, Então, a gente vai aprendendo, né? E não importa que o outro não acredite, a gente precisa acreditar e através, né? Eu acho que aos poucos eu fui conquistando meu marido em fazer a técnica, porque eu fazia em mim, muito em mim. Eu vivia fazendo em mim. E daí ele começou a perceber que eu, né, que eu mudava, que eu melhorava.
Uhum. E ele, meio tímido, sim, ele pediu, né, para fazer. Então, algumas ansiedades, alguns medos, ele já liberou. E ele agora está me pedindo, quando é que tu vai aplicar aquela técnica de novo que a gente tem que ficar com a cabeça para lá? Porque daí tem que ficar com a cabeça. Daí eu digo, ainda não está no tempo, eu vou, mas eu vou aplicar. Então, eu acho isso legal também, porque por mais que ele seja resistente, ele sentiu alguma diferença, né? Essa Mesmo conquista que ele não familiar é fale. muito interessante, porque no começo realmente a gente vê a resistência e depois faz, aí, será que isso não funciona? Depois vai fazendo, aí depois você vê as coisas, né? Eles não, talvez não acreditem porque eles não sabem a base da técnica e é sutil, mas eles começam, Então, assim, a gente vai conquistando a família também, né? Vai Pouquinhos, ampliando né? o nosso conhecimento e a consciência também, Tempo, né? sim, bem isso mesmo, Muito bem bom. isso aí. Ai, Marilene, muito obrigada. Eu queria ficar conversando com você aqui, porque, né, o tempo todo a gente fica horas e horas batendo papo, assim, a sua transformação realmente me inspira e eu acho que vai inspirar. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está em depressão, ou que está procrastinando, ou que está passando por algum problema na vida. Com a sua superação, com a sua história, né? Você contou uma partezinha aqui da sua vida, né? Mas a sua história eu sei que é muito linda, né? Muito mais, tem muito mais coisa aí. Você é uma vencedora, né? O pouquinho que eu te conheço, eu vi e a gente tem a oportunidade cada vez mais, né? De mostrar com o nosso exemplo para as outras pessoas realmente saberem que elas também podem sair de uma depressão, muitas vezes parar de um medicamento, porque quem está em depressão não acredita que existe possibilidade, que existe cura. Então, Sim, mesmo um profissional que esteja se sentindo inseguro, então o seu exemplo aqui de uma mulher batalhadora que passou desafios, como, né, os desafios vêm para os grandes, você superou, você buscou resolver e você está aqui hoje, assim, parabéns pela sua história, pela pessoa que você é. E e as pessoas que gostarem do vídeo aqui, coloca um like aqui para a gente divulgar esse vídeo para mais pessoas no YouTube, porque através do like que vai fazer esse vídeo ter mais pessoas, a gente pega uma pessoa do outro lado que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando ver um fio de esperança, que a gente não tem ideia que nessas horas essa pessoa precisa, e isso pode ajudar e salvar uma pessoa que está precisando ouvir, né, que sim é possível sair dessa situação, que sim é possível sair dos medicamentos e mudar a vida, né, literalmente. Eu sou uma prova viva, a Marilene é uma outra prova, e se você quiser saber mais informações sobre essa parte da Seven Healings, que é a formação que a Marilene fez, e os meus alunos, a gente está com a inscrição aberta até essa semana. A gente está no finalzinho, a gente vai encerrar no final de semana. Então, aproveita, porque depois abre só o ano que vem. A gente abre essa turma uma vez por ano, tá? E a gente está ali com as vaguinhas final. A gente bateu a meta, Marilene, dos alunos e a gente teve que abrir um pouquinho mais de vagas. Ontem a gente bateu e agora a gente está assim, né, deixando aí um 20%, a gente aumentou o número de alunos, mas a gente já está encerrando porque a gente já bateu a meta. As pessoas estão precisando, ainda mais na pandemia agora, né, que a gente tem essa parte da ser uma técnica online também que pode ser aplicada, as pessoas estão sim. buscando muito. Então, o seu Uhum. depoimento aqui vai ajudar muito as pessoas a se inspirarem, né? De você é uma mulher que tem experiência, que tem conhecimento, que tem formação e gratidão, né? Por você estar na minha vida, por você confiar, primeiramente, né? No meu trabalho e gratidão por você ter comparecido aqui e feito essa live aqui comigo. Eu que te agradeço, né? Porque se não fosse tu, né? Como será que eu estaria, né? Eu não quero nem pensar em como que eu estaria, porque eu quero pensar como eu estou agora, porque eu sou insistente mesmo, como tu falou, né? Eu sou teimosa, assim, vamos colocar, né? Porque se eu não fosse teimosa, eu não estava aqui agora, né? É persistência, Ah, uma característica que eu acho que poucas pessoas, né, quando a gente tem, a gente precisa usar, e você sabe usar isso ao seu favor. mas às vezes, quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, mas
eu construí tudo isso sozinha, né? Sozinha que eu quero dizer, não sozinha. Claro que com a tua ajuda, se não fosse tua ajuda, eu não estaria aqui. E você é Mas, o mas principal personagem da sua vida. Se não fosse você, a nada gente não, teria o outro não vai fazer por nós, exatamente. né? Então, eu te agradeço eternamente, que Deus te proteja, abençoe, continue com muito sucesso, porque tu és um sucesso. E eu sei que tu batalhaste muito para isso, né? Eu sei que tu também passa, né? Tu estuda muito, tu te dedica muito, tu trabalha muito e tu és uma vencedora. Eu te admiro muito também por isso. Gratidão. Então, Nosso sucesso a presente. gente a gente precisa continuar a vida. Sim. Parabéns, obrigado pelo convite, obrigado por tudo que tens feito por mim. Tu és uma pessoa muito maravilhosa. Eu te Obrigada. amo muito, Tá do fundo gostando. da minha alma. Obrigada, Marilene. Gratidão. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like aqui, assina o canal se vocês não assinaram. A gente vai ter vários outros conteúdos pela frente aqui. O ano só está começando com essa parte, a gente está com novos conteúdos. E se você quiser saber mais e fazer inscrição, aproveita para entrar nessa nova turma e mudar literalmente a forma que você vê a doença, como você se cura, tanto a parte emocional quanto a parte física. E vai lá que você tá, né, num novo caminho, numa nova jornada e espero que isso te ajude e tenho certeza, né, porque eu sei que a pessoa vai passar ali e que você realmente tome essa decisão se você sentir que é para você, porque tem uma experiência incrível para você sobre o que é cura, como se curar, como se amar mais e principalmente se caso você quiser trabalhar com uma técnica terapêutica, você também vai ser habilitado para isso. Essa formação te dá essa possibilidade, não é só um curso qualquer. Então, um beijo grande a todos vocês. Marilene, obrigada mais uma vez. Beijo. Beijo. E Até mais. confiem, porque esse curso vale a pena. Façam. O primeiro Beijo. passo está dado, né? Agora é com vocês. Um beijão. Beijo, Beijo, Rebeca. Marilene. Tchau, Obrigada, tá? tchau. Obrigada. Tchau, tchau.